Seja bem-vinda, Bárbara. Soluções de georreferenciamento na segurança pública. Bárbara, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde, antes de tudo. Obrigada vocês ainda estarem aqui presentes sexta-feira, esse horário. Vou tentar aqui fazer o máximo possível para compensar esse tempo de vocês. Antes de tudo, queria apresentar aqui o Instituto Igarapé. Então, nós somos um Think and Do Tank, nós somos uma organização sem fins lucrativos, independente apartidária, e a nossa missão, ela não é simples, é ajudar o Brasil e o sul global a se tornar áreas mais seguras. Então, nossa agenda realmente é voltada à segurança pública e justiça criminal, que nós entendemos que sem segurança pública não é possível ter desenvolvimento. Como é que nós atuamos dentro dessa agenda? Desde 2011, nós estamos sediados no Brasil, mas com projeto no Rio de Janeiro, com projetos no Brasil, América Latina, África do Sul, Índia, e justamente nós atuamos dentro de uma parte de pesquisa, de ponta com base em evidência, desenvolvimento de tecnologias e apoio também com outras organizações e articulação tanto com o setor privado e público. Dessa é a nossa forma que a gente vem atuando dentro dessa agenda. E nós acreditamos muito na parceria, então tanto na parceria na aplicação dos projetos com o setor público e privado. Então nós trabalhamos algumas das soluções que eu vou falar aqui hoje para vocês, junto com o Google Ideas, o pessoal da imagem com a ArcGIS, Microsoft, Siemens, Mosaico. Então, nós acreditamos muito nessa parceria, tanto da parte de pesquisa quanto em tecnologia. E aí, só antes da gente entrar um pouco dentro do que a gente tem visto e conseguido aplicar e desenvolver em segurança pública, trazer um pouco aqui de contexto, dos desafios que nós temos em segurança pública. Então, o Brasil, notoriamente, esse ano, segurança pública foi um tema que mobilizou muito toda a discussão política. Então, com o Fórum Brasileiro, o anuário foi divulgado, foram mais de 63 mil mortes no homicídio no Brasil, é recordista, mais do que a guerra na Síria. Dessa parte, grande número significativo por armas de fogo. Quando a gente olha os homicídios, o esclarecimento, o índice é muito baixo da Polícia Civil, por N razões, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Desses homicídios são esclarecidos, o que de fato vai para o judiciário, sai da segurança pública, entra na justiça criminal, tem um baixíssimo índice de condenação e, de fato, da condenação para prisão, um número menor ainda. Então, nós temos, além de nós temos a terceira maior população carcerária, então, com toda essa dificuldade, nós ainda aprendemos muito. E o que nós chegamos à conclusão, aprendemos mal. E todo investimento hoje, ele totaliza cerca de 4,38% do nosso PIB. Nós estamos em 5º lugar. Então, Bahamas, Trinidad e Tobago investem mais em segurança pública do que o Brasil. Então, nós temos um dos maiores desafios do mundo e investimos pouco, não estamos investindo bem. E é justamente com esse olhar que o Igarapé vem trabalhando e procurando parcerias e desenvolvendo seus projetos. Como, de fato, a gente ter ações de impacto e sustentáveis, porque também não adianta pensar numa grande ação de impacto que a gente não consiga sustentar. E aí, trazendo um pouquinho dessa complexidade, até mesmo para provocar como vocês podem estar nos ajudando a pensar nessas soluções. Quando a gente olha todo o fluxo de justiça criminal e segurança pública, nós temos diversos agentes, como foi apresentado agora pelo Ramon. Então, tem um papel que é do município, tem um papel do Estado, tem um papel federal. O papel do município é muito focado na prevenção. A Polícia Civil e Militar, ela responde para o Estado, ainda tem a Polícia Federal. E toda essa cadeia, ela tem pouco investimento, as bases de dados, quando existem, são totalmente desintegradas, não tem nenhum vínculo. Então, é um trabalho artesanal, você entender os dados e as informações. É assim, algo bem, bem complexo. Nós tivemos acesso a uma base da Vara de Execução Penal do Rio. São mais de 65 mil formas diferentes de estar cadastrando os mesmos tipos de ocorrência. Então, o trabalho que você tem de tratamento e análise de dados antes que você possa chegar a qualquer conclusão é desafiador. Justamente, então, não adianta vir com uma política pública de simplesmente colocar um sistema unificado de segurança pública sem antes ter todo esse tratamento de base e de dados. E é justamente esse contexto, o desafio que a gente traz dentro do universo de GEL. Então, assim, eu preciso entender
a dinâmica do crime, eu preciso entender o padrão de vítima, o padrão de autor para cada tipo de ocorrência, dentro de um tempo e de um espaço. Então, se eu não consigo ter padronização da informação, eu não consigo ter um endereçamento correto. Então, quando nós analisamos a quantidade de registros de ocorrência, que é somada à subnotificação, que é realmente muito grande, eu ainda tenho uma questão realmente dos dados. Atualmente, dos registros de ocorrência da delegacia, nós fizemos uma análise de março até outubro desse ano. Mais de 50% não tinha nenhuma informação de endereço no registro de ocorrência. Então, não é possível você ter um tipo de dado de plotagem, de análise, se você não tem sequer o município, o bairro, uma rua, que seja com a codificação errada. Nada, nenhum tipo de registro. Então, esses são os desafios que nós temos. Somado a toda uma questão de governança e política que não está alinhada, nós temos ainda toda uma parte estrutural muito crítica, muito deficitária. Mas existem alternativas. Essa é a boa notícia. O desafio é grande, mas elas existem. Então, assim, todos concordamos que nós queremos mais segurança. Ninguém tem dúvida disso. Mas acho que o grande desafio que nós temos agora é entender que não tem uma única bala de prata, não existe uma única solução, um único sistema, uma única metodologia que vai dar conta desse desafio. Né? Tem desafios grandes de infraestrutura, tem desafios grandes de internet. Então, várias das soluções, eu preciso de uma infraestrutura adequada. E aí, quando a gente pensa em segurança pública, uma grande tendência que tem é justamente estar olhando a questão de segurança pública no conceito de smart cities, de cidades inteligentes. E quando nós olhamos a dinâmica de soluções tecnológicas que passam por isso, elas têm alguns agrupamentos. Eu tenho soluções de gel, e todas elas passam por gel. Que, como eu já falei, o crime ele ocorre num ponto, num horário, com um determinado padrão de vítima e autor. Então, assim, eu preciso sempre ter esse tipo de solução. E ela está muito linkada com planejamento e prevenção, e eu tenho soluções de tempo real. E cada uma delas tem uma característica e um impacto distinto. Mas aí, até corroborando o que o Ramon trouxe, super importante entender a cidade, o espaço físico. Cada solução dessa, uma solução de aviso de desastres, de detecção de tiros, de algoritmos preditivos, ela tem que ser realmente adaptada e analisada dentro do contexto da cidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma solução de detecção de tiros, que foi implementada no Rio de Janeiro, por exemplo, um piloto aqui na Tijuca, ela tem um impacto muito menor aqui do que ela tem em cidades onde o crime é concentrado. E eu tenho toda uma estrutura já organizada com tempo de resposta adequado. Então, aqui eu tenho uma base do 90 que não está integrada dentro da Polícia Militar, a questão espacial do próprio espaço, que é um desafio no Rio de Janeiro, somado a uma questão de dispersão do crime. Então, ele não está concentrado em determinadas regiões. Então, não adianta eu fazer um investimento super caro numa solução de detecção de tiros se eu não tenho toda essa estrutura apoiando e integrada com essa solução. Então, o Igarapé, no ano passado, junto com a McKinsey, desenvolveu um estudo justamente de estar analisando eficiência e eficácia desses diversos tipos de solução de tecnologia. Então, quando a gente faz esse estudo projetado para o Rio de Janeiro, e penso em mapeamento de manchas criminais em tempo real, eu consigo ter uma perspectiva de uso real do planejamento com base na mancha, de podendo chegar até 3,4% de redução na taxa de homicídios, que no Rio de Janeiro, em 2017, foram 32 para cada 100 mil. E quando eu aplico uma solução de detecção de tiros dentro desse contexto, como uma solução isolada, eu tenho um impacto de 0,5%. Então, de fato, quando se olhar todas as soluções e esse planejamento de tecnologias, ter de fato como se fosse um plano diretor de tecnologia integrando todos esses agentes, desde a prevenção até o sistema judiciário, e de fato pensando nessa integração e como trazer o maior impacto. Porque muitas vezes você tem que fazer como se fossem camadas de implementação, né? Então, buscar realmente ter toda a sua base e dados estruturados para ter soluções incrementais, como análises preditivas e câmeras corporais. Então, cada solução dessa ela tem um impacto. Algumas, de fato, ela consegue ter uma redução no homicídio e outras melhoras no tempo de resposta. Então, entender o seu problema e priorizar a solução correta é um grande desafio. Uma outra informação, um dado que sempre é negligenciado, depois nós temos problema, é justamente com a manutenção. Então, todo o nosso sistema público de contratação é um sistema complexo, tem que obedecer as leis de licitações, e muitas vezes eu não consigo recurso de manutenção, eu não consigo recurso de OPEX. Então, eu faço um grande investimento,
fortunas em sistemas, mas depois eu não consigo fazer a manutenção, eu não consigo ter a renovação de licença, eu não tenho equipe técnica própria que, de fato, consiga dar manutenção, ou vou para soluções próprias, desenvolvidas dentro de casa com a equipe própria, mas depois eu tenho que cortar recursos e eu não tenho mais essa equipe. Então, eu tenho uma descontinuidade. Então, é muito comum e frequente eu ter um parque de tecnologia totalmente sucateado depois de 3, 4 anos, né, e geralmente em troca de governo. Então, quando a gente pensa em projetos e soluções, que a gente está sempre provocando como sociedade civil e trazendo setor público e privado para essa discussão de vamos pensar em impacto, vamos pensar em curto prazo, mas vamos também pensar em longo prazo. Como eu faço ações que eu consiga sustentar, de fato, esse programa e priorizar aquilo que, de fato, vamos chamar assim, a fundação, o chão de fábrica que vai garantir uma continuidade. E agora falar um pouquinho com vocês das parcerias que o Igarapé vem desenvolvendo, tanto com o setor privado quanto o público, aplicando soluções de geonassegurança pública. Então, assim, é um querido nosso, né, um xodó. Adorei conhecer o GeoVis, porque se tivesse toda a parte de mapeamento cartográfico em Paraty, a nossa vida teria sido muito melhor. Então, Paraty, por exemplo, tem um desafio, só existe um único CEP para a cidade inteira. Até pouco tempo não se pagava IPTU, porque justamente não se tinha esse mapeamento. E o que nós vimos? O papel do município. Então, foi super interessante que o Romão trouxe um papel do município ligado a, de fato, a Polícia Militar e Segurança, que é super válido e importante. Mas tem uma outra bandeira que o município também pode atuar, que é na prevenção. Então, justamente, eu tenho uma equipe atuando em quem já foi para o crime, quem é a população vulnerável, e tem uma outra vertente que o município pode trabalhar, que é justamente não permitir que essa família se torne, né, vítima de uma violência ou perpetradora de uma violência. E o que nós fizemos com isso? Os próprios dados que o município tem. Então, justamente, né, se trouxe aqui várias vezes o desafio de fazer convênio com órgãos públicos. Então, muitas vezes não se consegue a própria prefeitura um convênio com o ISP, um convênio com a Polícia Civil para conseguir os dados, porque eles estão ligados ao Estado. Mas o próprio município, dentro da sua Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, tem informações que ele já consegue atuar na prevenção. E aí, de novo, veio um outro desafio. Né? Em Paraty, que foi justamente a localidade piloto, que nós conseguimos um convênio com a Comunitas, através do programa Juntos, e o Pacto pela Paz, e a localidade selecionada por eles foi Paraty com esse convênio. Além de eu não ter uma base cartografada, eu não tinha base, eu não tinha sistema onde era registrado nenhum atendimento, todos eles em papel. Então, o que nós tivemos que desenvolver em JavaScript foi justamente uma plataforma desktop para que eles pudessem fazer todos os cadastros, buscando essa padronização, e toda essa informação depois ela é unificada num mapa, e a ideia é que justamente o secretário possa acompanhar, junto com o prefeito, todas as ações que estão sendo feitas. Então, cada informação dessa, ela vira um indicador. Deixa eu só pegar aqui, como está difícil de enxergar. O filtro que nós selecionamos aqui foi justamente da educação, que um dos indicadores que nós vimos, quando você olha a população carcerária do Brasil, boa parte significativa abandonou o ensino fundamental, entre o 6º e o 7º ano. Então, entre 11 e 12 anos de idade é a idade crítica, é a idade que eu começo a perder esses jovens. Então, se a gente começa a fazer ações de prevenção nessa faixa etária, a gente consegue mitigar, né, e diminuir a quantidade de gelo que a gente precisa depois enxugar, porque a sensação, muitas vezes, quem lida com segurança pública é essa: a gente enxuga gelo, mas não para de chegar. Então, realmente atuar nas duas pontas. Então, foram desenvolvidos, junto com a Secretaria, alguns indicadores que a gente consegue medir essa prevenção. Um deles bem simples, faltas corridas. Então, ele gera um alerta. A cada 5 faltas seguidas daquele aluno, ele já gera um alerta. E com isso a gente consegue, por cada escola, estar analisando algum comportamento padrão. E você começa a ver que em determinados bairros eu estou com uma concentração muito grande de jovens com faltas seguidas. Então, como eu tenho pouco recurso, eu vou atuar de fato onde eu vou fazer a diferença. Então, uma outra forma de ver os quadrantes que a Guarda Municipal do Rio está desenhando é justamente, através de soluções de gel, ajudar as secretarias municipais a atuarem de uma forma preventiva. Então, com essa visualização, o Conselho Tutelar e Secretaria de Educação em Paraty começaram a trabalhar em conjunto. E, de fato, melhorou muito a questão de matrícula, de alunos não matriculados, do entendimento das faltas, quais eram as razões. Então, muitas vezes se tinha um dogma em Paraty de que algumas localidades alunos faltavam porque a escola estava numa região dominada por uma facção,
e o aluno morava num bairro dominado por outro. E aí, de fato, quando nós olhamos toda a questão de GEL, as faltas não vinham dos alunos dessa comunidade. Então, várias questões e vários dogmas foram quebrados, e ações que até então não estavam sendo seguidas porque se tinha essa percepção equivocada, quando a gente foi para a evidência para o que estava acontecendo para o território, se desmistificou, e, de fato, a política pública está começando a ser repensada em Paraty. Nós não conseguimos ainda implementar o que nós gostaríamos, que é, de fato, ter protocolos já prontos de atuação. Essa é a próxima etapa, é um desafio que a gente está vivendo em Paraty, porque a gente está num primeiro momento ainda de entendimento do dado do desafio, justamente porque eles só tinham informação em papel, eles não tinham essa clareza do que acontecia no território. Então, eles ainda estão se apropriando desse entendimento, e a ideia é a gente conseguir avançar no projeto para ter essa segunda etapa, de fato, desenvolver protocolos de atuação, com essa clareza do que o Conselho Tutelar, Assistência Social e Educação já fazem em determinadas situações, né, ser mais efetivo. Um outro projeto bem interessante, esse nós fizemos junto com a Bernard Van Leyen Foundation, com a Visão Mundial e o Google, justamente o índice de segurança da criança. Então, quando a gente pensa em violência, sempre o adulto, o diretor da escola, o pai analisando o contexto de violência. Então, pela primeira vez, foi feita uma metodologia para entender a percepção da criança, como ela entende, como ela se sente segura ou não na sua escola, no seu bairro, na sua casa. E, com isso, de fato, está direcionando políticas públicas mais efetivas. E algumas questões são bem interessantes. Em algumas comunidades, a gente consegue perceber que a criança já normalizou e naturalizou a violência. Então, ele não consegue mais perceber que uma agressão, a mãe ser espancada, ele ser espancado como faz algo errado, como uma sensação de insegurança. Então, você tem que fazer políticas públicas adequadas para cada contexto, em um trabalho com a escola. Então, a gente agora está conseguindo ter tanto essa percepção de onde ele estuda, de onde ele mora, e a ideia está avançando com as secretarias de educação para que a gente possa avançar nessa política pública, né, numa segunda etapa desse projeto, com o entendimento dessa informação. O terceiro é bem conhecido, foi justamente uma parceria que nós fizemos junto com o ISP, o Instituto de Segurança Pública, e a Polícia Civil. Ele foi assinado em 2016, justamente quando estava antes do auge dessa crise, um conjunto junto com um grupo de empresários do Rio que queriam ajudar. Né? Eles começaram a ver no final de 2015 a segurança se deteriorando, e solicitaram ao Igarapé um diagnóstico. Então, nós, de novo, como nós só acreditamos em trabalho em rede, fomos à Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, MP, TJ, fazer esse grande levantamento em diagnósticos, juntando diagnósticos que já existiam, para, de fato, trazer o que poderia ser feito. E, após esse estudo, foram elencados 30 potenciais iniciativas e seus impactos e custos de investimento para apoiar na segurança pública. E o que foi o primeiro lugar foi justamente um sistema de mancha criminal. Né? O Instituto de Segurança Pública já tinha uma solução, só que ela era uma solução antiga, muito pesada, que não se teve custo de manutenção e de atualização. Então, o trabalho foi justamente apoiar o Instituto de Segurança Pública na identificação de uma solução. Então, foi selecionado um software de mercado para isso, de licença de uso perpétuo, justamente por conta de mitigar o impacto e custo de manutenções futuras. Então, ela já está garantida. E toda a captação. Então, a Igarapé apoiou nessa captação junto ao setor privado, e nós fizemos essa doação. Só que, como nós colocamos agora, justamente, boa parte dos registros de ocorrência não podem ser georreferenciados, porque eu tenho problema justamente do registro. O que também foi doado para a Polícia Civil foi uma outra solução de mercado para ajudar a melhorar a acurácia. Então, agora eles têm um sistema que faz geocode reverso, onde na hora do boletim de ocorrência ele não precisa mais digitar o nome da rua. E é isso, um bota Avenida Brasil, outro A Brasil, A. Brasil, na esquina da Avenida Brasil. Então, a ideia é justamente eliminar esses erros, melhorar a qualidade da informação e o dado já ir plotado com lat long para o ISP, e assim a gente começar a melhorar essa cadeia, essa troca de informação. Essa solução, por N questões, aí justamente tudo que aconteceu no Estado, na Polícia Civil ainda não foi implementada, estamos em fase final de teste, aonde foi testado o índice de plotagem foi alto, na questão cartográfica. Então, claro, no Rio a gente tem um desafio de muita comunidade, né, como foi mencionado antes, ruas que mudam o nome, vielas. Então, de fato,
um índice alto de plotagem nós nunca, dificilmente vamos conseguir ter no Rio, mas na média nós conseguimos cerca de 80% de plotagem no estado, né, justamente quando nós fizemos o teste. Então nós estamos nessa fase final de validação para que ele seja anexado. Então, Igarapé atua tanto desenvolvendo soluções, como apoiando o setor público e fazendo essa junção, né, de forças e parcerias com o setor privado. E aí, mais duas soluções que eu quero estar apresentando para vocês. Esse foi um dos primeiros desenvolvimentos que nós fizemos, justamente quando começou toda a questão de conceito de câmaras corporais. O primeiro teste piloto que nós fizemos foi em 2013, 14, aqui no Rio de Janeiro. Ele agora está rodando em Jersey City, Cape Town, Joanesburgo, e começamos, tem 2 meses, com a Polícia Militar de Santa Catarina, essa parceria. Então, justamente, você consegue, ele agora está indo para uma versão de câmara corporal mesmo, mas inicialmente é um aplicativo que roda em Android, onde o celular do policial ele passa a gravar em tempo real áudio e vídeo e todo posicionamento. Então, você consegue ver a mancha de calor, por quanto tempo ele ficou parado em determinado ponto, todo o trajeto que ele fez. Então, quando a gente começa a comparar as ordens de serviço do policial com o que de fato aconteceu, isso é uma ferramenta de controle e análise muito boa, porque você consegue olhar o que de fato ocorreu, e quando eu vejo isso em relação ao que eu programei com base na mancha de calor, eu consigo ver a eficácia do meu planejamento, ou se aquele planejamento não aconteceu, e aí vou buscar as razões do porquê desse não atendimento, pode ter sido um chamado de emergência de 190, alguma outra questão que possa ter ocorrido. E agora o que a gente está desenvolvendo em Santa Catarina é adaptar essa solução do celular para a câmara corporal, porque o que nós conseguimos perceber é que, tanto no Rio quanto na África do Sul, Estados Unidos e confirmado em Santa Catarina, o uso do celular dentro do uniforme ele realmente atrapalha. Então, a gente agora está fazendo essa adaptação para as câmaras corporais, que são menores e elas ficam mais fixas no uniforme, então é uma facilidade. Então, justamente, ter todo esse dashboard onde você consegue estar acompanhando. E em Santa Catarina, como toda a parte de operação dele já está georreferenciada e com dashboards aplicativos, ele agora vai poder ver, o próprio MP vai conseguir acessar o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ver o vídeo e acionar remotamente toda a parte de gravação do que aconteceu na ocorrência, né? Então, toda essa integração, por exemplo, em Santa Catarina, ela já ocorre, de Polícia Militar, Civil, com MP e TJ. E é bem interessante o impacto que isso traz, de ver toda essa integração. E, por último, foi o crime radar. Como uma contrapartida do apoio em 2016, nós tivemos acesso a um recorte das bases do Estudo de Segurança Pública, né, só as ocorrências com endereço, estão preservando o autor e vítima, mas nós conseguimos, com isso, usar essa base para desenvolver, então foi de janeiro de 2010 até maio de 2016, nós conseguimos, com isso, desenvolver um conceito, né, um teste mesmo, de usar machine learning para fazer um algoritmo preditivo. Então, com base em todos os dados de ocorrência, de janeiro de 2010 a maio de 2016, com todas as restrições que já foram colocadas aqui, foi desenvolvido esse algoritmo. Nós desenvolvemos quadrantes de 250 por 250, e aí com isso você pode estar selecionando a rua, e ele traz uma projeção para os próximos 7 dias e por horário de probabilidade que você está exposto mais ou menos a algum tipo de ocorrência. Com esse conceito aplicado, nós tivemos, né, boas parcerias desenvolvidas, e agora nós estamos adaptando esse algoritmo que estava com uma visão pública para uma visão GovTech. Então, nós estamos desenvolvendo tanto em Santa Catarina quanto em Cape Town o machine learning justamente para ser aderido dentro do planejamento de alocação policial. Então, ele vai estar auxiliando os policiais dentro desse planejamento, de acordo com o tipo de ocorrência e, sem dúvida, respeitando as características do local. Então, é isto, né? Procurei ser o mais breve possível pelo horário. Então, os meus contatos. Bárbara, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, agradecemos imensamente pela sua participação. E, para a gente finalizar, temos alguma pergunta a ser direcionada? Temos uma.
Boa noite, Bárbara. Eu sou Roberto, eu curso Geografia aqui no UERJ. Queria saber se vocês usam a informação dos apps que tem nas lojas de aplicativos, como Onde Tem Tiroteio, que é muito famoso aqui no Rio, como vocês usam a informação deles ou se usam? Nós sempre buscamos essas parcerias, que a gente já tem utilizado bastante, que nós conseguimos esse convênio, do Fogo Cruzado, porque, de fato, é um desafio, né? Quando você está falando de informação pública, a questão da qualidade do dado. Então, esse é um grande desafio que você tem que ter muita consciência como e no que usa e como está com essa análise. Então, de fato, o Fogo Cruzado ele tem uma metodologia de checagem e verificação que torna ele uma base uma acurácia melhor, mas, assim, até como cidadã, né, tenho os dois no meu celular, assim, não deixo de usar, mas no sentido de pesquisa e evidência, é justamente a prioridade que a gente sempre dá, de fato, são para os dados oficiais. Isso é fundamental sempre. E é por isso que a gente sempre reforça muito, aí reitero o pedido do Ramon, a gente realmente tem que evitar a subnotificação, a gente tem que melhorar essa conscientização da população, faça um registro de ocorrência, tenha essa preocupação sempre. Mesmo aquele telefone de trote que você recebe, que a pessoa foi sequestrada, é super importante. Porque sem essa informação, sem dados, a gente não tem como seguir.